que a negligência também é crime. Às vezes esse idoso, além de ter uma dificuldade de locomoção, de não conseguir ir sozinho até uma delegacia, o que acontece, ele também tem a dificuldade de pegar um telefone, seja celular, seja fixo, para fazer o contato com a delegacia. Direitos dos idosos infringidos de uma maneira assim, de muita tristeza. O que foi observado ali foi muita tristeza. Olá, ouvintes do Cuidado Idoso, seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa de informações e dicas para melhorar a vida dos nossos queridos idosos. Eu sou Juliana Fernandes e vamos juntos em mais desse episódio, recebendo um convidado muito especial para tratar de um tema muito relevante, a segurança e a integridade da população idosa. Nesta semana, vamos conversar com o delegado assistente do seccional Luiz Henrique Soubia sobre a importância de ações efetivas para garantir a segurança dos nossos queridos idosos. Vamos explorar estratégias e medidas que podem ser tomadas para prevenir e combater a violência contra a terceira idade. Então não perca essa oportunidade de entender melhor como proteger aqueles que mais amamos. Dr. Luiz Henrique, quero começar te agradecendo por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Cuidado Idoso. Muito obrigado, Juliana. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez na Superdifusora, tratando de um tema tão importante que é a segurança aí da nossa população da melhor idade. E para começar, eu quero te perguntar, o que é considerado violência contra o idoso? Atualmente, existem 3 tipos de situações que podemos considerar violência. Na ideia geral, violência é apenas e tão somente a agressão física. Aquilo que a gente tem já como parâmetro. No entanto, observou-se que durante o tempo, o estudo do direito foi progredindo e se observou que não apenas esta questão física trata-se de violência. Então, hoje a violência contra o idoso ela é tratada em 3 frentes. A violência física propriamente dita, a violência psicológica e a violência patrimonial. A gente vai tratar bastante dela aí durante o decorrer, né? Essa patrimonial e financeira seria a mesma coisa? Sim, justamente você realizar invasões ao patrimônio do idoso, muitas vezes sem o conhecimento desta pessoa, ou então o contrário, ou se valendo de uma enfermidade que está padecendo naquele momento e que lhe retira a vontade de consentir ou não consentir com aquela doação ou com qualquer questão nesse sentido. E como é possível identificar sinais de que um idoso ele está sendo vítima de algum tipo de violência? 2 dessas violências deixam sinais muito claros. Uma dessas violências nem tão claro assim. Então a observação é muito importante. Na questão da violência física, essa eu acho de uma observação mais fácil. A pele do idoso acaba gerando um hematoma, alguma coisa nesse sentido. E essa observação, portanto, é muito factível, muito perceptível. A violência patrimonial, eu também a considero de uma fácil observação também. Você sabe que o idoso tem uma determinada renda, você sabe que o idoso tem uma quantidade de dinheiro ali a qual ele consegue passar o mês. E de repente você consegue ver um idoso passando por determinada necessidade, sem poder comprar um item de primeira necessidade, como papel higiênico, por exemplo, uma troca de roupa, alguma coisa nessa questão. Você percebe que esse dinheiro está saindo da onde deveria ir para um lugar que não o devido. Agora, a questão da violência psicológica, ela pode deixar um rastro muito claro, como também pode ficar internalizada para aquela pessoa, na alma daquela pessoa. Então, essa violência psicológica, ela é um pouquinho mais difícil de ser observada, mas deixa rastro? Também deixa. E qual é o papel da família na proteção aos idosos? Fundamental. Família é a resposta de tudo para todas as questões. Nesta situação do idoso, a família ela é de fundamental importância. Por quê? Porque normalmente, pelo menos assim deveria ser, a família é a primeira que irá observar qualquer situação de anormalidade em relação ao idoso. Por vezes a própria família pode ser a causadora dessas violências? Sim. Por vezes sim.
Por vezes, sim. Mas agora, um idoso pode estar sofrendo essas violências vindas de terceiro? Ele pode estar sendo agredido por um terceiro? Pode. Às vezes, até mesmo um terceiro que invade a casa e inicia esta agressão. Às vezes, uma violência psicológica pode estar sendo causada por terceiro ao idoso? Sim. A violência patrimonial, alguém pode estar tirando o dinheiro do idoso, ou está extorquindo, ou porque está se valendo da situação dele mesmo e, diante disso, aproveita de uma determinada facilidade para retirar o dinheiro dele? Sim. Aonde entra a família nesta questão, nesta primeira observação? No cuidado. Ou seja, quem está cuidando da sua família, de maneira muito rápida, irá perceber o que está acontecendo de anormal. E quando a violência patrimonial ela está sendo feita por alguém da própria família? Ah, sim. É muito importante que várias pessoas entrem neste cuidado com o idoso. A sociedade cabe também um papel de observação muito importante. Certo? É necessário que várias pessoas, por vezes, tenham esta pessoa em observação. Então, vamos colocar aí, por exemplo, um vizinho. Não é parte da família, mas existe esse boato, esta questão de que a família está fazendo esse idoso sofrer, ou mesmo tirando um dinheiro deste idoso, que o idoso queria gastar com umas coisinhas dele, sei lá, alguma coisa. Não, ele já gastou com tudo na vida, agora ele tem que dar o dinheiro para mim. Eu não sei de onde as pessoas tiram essa ideia. A sociedade entra neste ponto de uma maneira muito principal para justamente trazer a proteção ao idoso que, eventualmente, esteja sofrendo algum tipo de violência da própria família. Caberá daí, portanto, à sociedade, mesma coisa do menor. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, coloca que a proteção ao menor é dever da família e da sociedade. O idoso é a mesma coisa. Então, você que sabe, há um idoso que seja seu próximo, esteja morando nas suas proximidades, ou que você tenha um contato, por mais que não seja parte da sua família, se estiver desconfiado desta situação de violência, cabe a você também a proteção àquele ser humano. E aí um vizinho que percebeu alguma coisa assim, ele pode estar fazendo o quê? Ir à delegacia, fazer uma denúncia, tem um número para que ele faça a denúncia anônima, ele precisa se identificar, como que funciona? Existem vários canais de informação desta situação. O primeiro canal é justamente a presença física desta pessoa. Ela pode procurar uma delegacia de polícia para fazer este relato? Qualquer delegacia de polícia. Uma coisa interessante, Juliana, não há necessidade de ser a delegacia do município. Vamos supor municípios pequenos, onde todo mundo se conheça. A pessoa tem medo de entrar na delegacia, ser observada, e então, ainda vão falar depois, né? Tudo está acontecendo porque ela que foi contar, que foi dedar o outro, né? Colocando até no português coloquial. Uma delegacia de outro município pode receber esta denúncia e ela encaminha para a delegacia do município onde o fato está acontecendo. Presença física, portanto, é a primeira. Os 2 telefones de informação são muito importantes. Os disques denúncias, tem o 180 e o 181, o 80 e o 81. Os 2 telefones irão receber denúncias de violências, dentre elas a violência contra o idoso. Vale muito a pena se valer. E neste caso do 80 e 181, ele é anônimo. Certo? Você pode fazer a sua denúncia, essa denúncia vai ser transcrita, né, num documento e vai para a delegacia de origem para verificação. Volta e meia, aqui na cidade de Itapetininga, nós nos deparamos com este tipo de denúncia. Por vezes a denúncia ela é vazia, ela não condiz com a verdade, mas eu já tive casos, eu trabalhei de casos onde a denúncia era muito verdadeira e foi até bastante traumático você se deparar com o idoso em condições mínimas de tudo. Mínimas de higiene, mínimas de cuidado, mínimas até mesmo de um cuidado térmico, vamos colocar dessa maneira. Eu me lembro que era um dia muito frio, o coitadinho do idoso está com uma blusinha, nem uma mantinha na cama ele estava naquele momento. Então, quer dizer, por vezes essas denúncias, elas são carregadas de verdade. E nessa situação a polícia vai poder atuar. Em casos assim, como que a polícia e os outros órgãos públicos também, eles podem ajudar na proteção do idoso? No caso da polícia, principalmente, é justamente a investigação do crime, certo? E qual é o tipo de auxílio que a polícia pode dar?
Vou falar primeiro do auxílio principal. A investigação, a identificação da autoria e, portanto, a retirada do mal que aquele idoso está sofrendo naquele momento. Se uma pessoa está perseguindo ou fazendo o idoso sofrer, a partir do momento que a identificação e apontamento por parte da polícia da autoria, ela vai começar a sofrer as penas da lei. Agora, o delegado de polícia é uma pessoa que acaba tendo contato com vários pontos da sociedade. Quantas e quantas vezes contatos não foram feitos por mim ou por outros delegados com órgãos de assistência para que o idoso pudesse ser melhor acolhido. Nesse caso que eu estava contando mesmo, onde o idoso teve que ser subtraído da família porque estava sofrendo demais lá, iniciados contatos, nós conseguimos, através aí de puramente telefonemas, não algo diretamente legal, mas pelo bem-querer das pessoas para com a sociedade, colocamos o idoso em um abrigo. A carinha de felicidade era tão bonitinha de ver ele tomando um banho gostoso, recebendo uma roupinha quentinha. Foi muito bonito o que aconteceu naquele dia. E em casos como esse que o senhor relatou, o que acontece com a família? Ela responde a um processo? O que acontece depois? Vai depender do crime, né, que está sendo colocado. Nesta situação, estávamos diante do crime de maus tratos. Todo crime irá trazer uma pena. Tudo bem? E no ano de 2003, se não me engano, 2003, o legislador se depara com a necessidade de criar uma lei própria para a proteção do idoso. Surge, então, o Estatuto do Idoso. Dentre várias disposições desta lei, a que mais nos chama a atenção são as disposições criminais. Crimes próprios que são criados apenas e tão somente quando a vítima, o sujeito passivo daquela conduta, é um idoso. Sendo o idoso considerado a pessoa acima de 65 anos para o caso criminal, para a questão criminal. Então, a lei traz crimes específicos, nos quais o idoso pode vir a ser a vítima e com penas diferenciadas, inclusive. E quais são os procedimentos que um idoso ou um familiar ele deve seguir ao denunciar um caso de violência? O primeiro procedimento que a gente coloca é aquela questão do silêncio no primeiro momento para com o agressor. Você procurou, e isso vale não apenas para o idoso, mas outros tipos de violência de outras partes também, por exemplo, até mesmo a violência à mulher. O idoso procurou então o auxílio de uma delegacia, de alguma coisa, por vezes. Esta pessoa ela é dependente daquela pessoa que está denunciando, e aí que mora o problema. Então, se por acaso houve essa denúncia, onde uma investigação será iniciada para verificar o que está acontecendo ainda naquele momento, não vá contar o que você fez. Não chegue na casa falando, olha, sabe aquele tapa que você me deu, sabe aquelas questões que você cometeu comigo, fui na delegacia e denunciei você, e agora estou voltando para dormir no mesmo teto. Então, saber agir nesta situação também é muito importante. Procurar dos órgãos oficiais, feita a denúncia, vai ser iniciada a investigação, mantenha o silêncio até que você esteja completamente em segurança. Mas aí em casos assim, uma hora a outra pessoa vai ser intimada? Sim. Mas quando isso acontecer, eu já vou conseguir estar com toda esta ponte que eu estava me referindo anteriormente completa. Entendeu? Às vezes, até mesmo retirando o idoso de lá, colocando em lugar de segurança, às vezes tirando o agressor de lá. Só que tudo isso acontece como? Acontece com ordem judicial. Eu preciso provocar o juiz de direito, certo? E, infelizmente, por mais que aqui, pelo menos na comarca de Itapetininga, tudo seja muito célere, a gente tem que agradecer demais ao Poder Judiciário e ao Ministério Público de Itapetininga pela atuação que contamos junto com eles em relação à polícia, por mais que aqui seja um local, podemos até dizer, abençoado nesta questão, existe um trâmite legal. E ele não pode ser suprimido, entendeu? Até conseguir uma resposta, quando a hora que houver uma intimação, ou mesmo um procedimento mais factual, eu já estou com a segurança dele garantida. E por tocar nesse assunto, a gente não consegue falar em tempo. A delegacia recebeu uma denúncia, até... Depende muito de cada situação, na verdade, depende muito da quantidade de prova que já é trazida no início. Quanto mais prova é trazida no início, mais rápida vai ser a resposta estatal, certo? Agora, se chega apenas uma denúncia com poucas provas, uma denúncia anônima,
de uma situação do idoso, né, envolvendo uma questão de idoso, mas sem nenhum outro fato que corrobore. Uma coisa é estar vendo o idoso na minha frente machucado, de modo que eu consiga fotografar as lesões, de modo que eu consiga colocar já o início de prova muito robusto. Agora, numa denúncia anônima, onde eu tenho que, primeiro, achar o local, segundo, verificar o que esteja acontecendo. Eu não posso invadir uma casa de uma pessoa baseado apenas, então, somente numa denúncia. Eu vou precisar novamente do quê? De uma autorização judicial, do mandado de busca e apreensão. Para isso, eu vou ter que me valer do Poder Judiciário. Em Itapetininga, graças a Deus, temos um poder judiciário muito célere, graças a Deus, insisto. No entanto, existe um procedimento de comunicação, aí alguns dias realmente existirão. Doutor, e qual é a importância da educação e conscientização sobre este tema, violência contra idosos? Voltamos a uma perguntinha anterior. Aquele vizinho que está observando esta violência, somente o fará se ele já tiver tido consciência através de campanhas educativas, através de comentários de pessoas que estão envoltas a esse meio, da maneira como denunciar. Então, essa importância dessas campanhas educativas sobre a questão da violência do idoso, ela vai residir justamente nesta possibilidade de trazer à pessoa este encontro da lei. E por falar em importância de programas de apoio, qual a importância do programa de apoio psicológico para um idoso que já foi vítima de algum tipo de violência? Voltamos agora à primeira pergunta. A partir do momento que a violência psicológica ela é reconhecida como uma das violências principais do idoso, qual é o tratamento? Pergunto eu para você. Justamente o que? O apoio psicológico. Então, a existência de uma rede psicológica para abarcar o tratamento deste idoso que está sendo vítima da tal violência psicológica, ele é fundamental. Porque a polícia para os seus trabalhos da identificação da autoria. Mas e depois? É muito importante colocar que os municípios mantenham esta rede de proteção. Mantém as crianças, mantém as mulheres e normalmente os municípios também mantêm os idosos. Porque somente desta maneira é que o idoso vai conseguir, então, se expressar de determinada forma para conseguir se livrar de todo aquele mal que foi tão grande, tão grande, tão grande, que foi reconhecido como crime pela legislação brasileira. A delegacia, ela tem alguma ligação com algum grupo de apoio que terminou o trabalho da delegacia, encaminha o idoso para esse grupo ou não? Não existe um órgão oficial ou algo que seja automático. Isso não existe. Agora, os crimes contra idosos aqui em Itapetininga são feitos pelos distritos 1º e 2º DP, e ambos os delegados, como eu já falei para você, eles têm essa facilidade de contato com os órgãos municipais principalmente. E outra coisa que é importante de dizer, os órgãos municipais aqui em Itapetininga, eles são muito abertos à polícia também. Então, quando há necessidade de um contato, os próprios órgãos já se colocam à nossa disposição. Então, esse contato normalmente é feito e existe uma facilitação, portanto, do encontro da necessidade do idoso com a pessoa que irá suprir. E, doutor, o que fazer em casos de negligência contra... Se a gente viu que tem um idoso, que ele está sofrendo alguma agressão, e mesmo assim um vizinho ou um familiar qualquer negligencia isso. A questão principal nesse caso, Juliana, é que a negligência também é crime. Entendeu? Então, o que observar nessa situação? Porque ao ponto que em que ponto que a negligência é crime, na verdade? Isso a gente tem que colocar. A negligência será crime quando começa a causar o sofrimento e os maus tratos ao idoso. Então, você está negligenciando uma pessoa que necessita de cuidado, e eu acho que a sua pergunta está residindo justamente nesta situação muito grave, isso é crime. E crime grave. A partir do momento, portanto, que a família está negligenciando, levando o idoso à falta de um cuidado que seria necessário, nesta situação passo a ter um crime. Como denuncio um crime? Procurando os órgãos oficiais, 180, 181 e principalmente o plantão da Polícia Civil. Posso procurar também o plantão da Polícia Militar? O que acontece? Às vezes a população não sabe exatamente qual a atuação da Polícia Militar e a atuação da Polícia Civil.
Quem vai fazer a investigação propriamente dita é a Polícia Civil. Mas você mora do lado de um quartel da Polícia Militar? Você mora do lado aí de um batalhão da Polícia Militar? Você tem contato com viatura da Polícia Militar que está passando ali na sua rua? Pode ficar tranquilo e fazer a sua denúncia a este órgão da Polícia Militar também. Na grande parte das cidades, em 99% das cidades, esse contato é feito de maneira direta. Eu tenho o telefone de praticamente todos os policiais militares aqui comigo, bem como eles têm o meu. O que acontece? Chegando essa denúncia, que seja até mesmo para a própria Polícia Militar, eles já tomarão as providências para que a Polícia Civil seja acionada e inicie, então, essas investigações. Temos, então, os telefones de contato, temos a Polícia Civil, a própria Polícia Militar, guardas municipais, onde os municípios onde exista esse maravilhoso trabalho, fazem um trabalho também, assim, magnífico nesta situação de prevenção. Então, observando essa questão da negligência, saiba a partir de já, é crime. E na delegacia aqui de Itapetininga, vocês têm enfrentado algum desafio neste combate e prevenção à violência contra o idoso? O maior desafio que a gente tem enfrentado é a ocorrência do próprio crime, certo? Porque ele não cessa. A violência contra o idoso, não que aqui seja um lugar onde está perdida essa violência, jamais, de jeito nenhum. Nós estamos enfrentando casos que toda a cidade enfrenta. A questão que eu quero dizer é muito triste você ver uma pessoa que já batalhou sua vida inteira e no momento que está ali querendo curtir um pouco a vida, até mesmo dar uma descansadinha, tal, pô, me deixa quietinho aqui agora, está tendo que enfrentar violências desses 3 tipos que eu falei. Então, a ocorrência desse próprio crime, ele é um desafio para nós, efetivamente. De resto, o que eu posso te garantir é a equipe da Polícia Civil, dos distritos policiais aqui de Itapetininga, 1º e 2º DP, está preparada também para o enfrentamento dessa questão e investigação deste fato. Então, chegando o fato aqui, ele vai ser investigado e vai ser colocado à prova. Tudo bem? Esse é a grande questão nossa, é justamente verificar a ocorrência dessa violência. Doutor, nós falamos de violência patrimonial e daí usamos como exemplo o idoso, que a pessoa tira o dinheiro dele ali, mas na questão de golpes, é considerada também uma violência patrimonial? Na questão de golpe, se ficar provado que o idoso, na verdade, acabou caindo naquele golpe, vamos colocar dessa maneira, justamente devido a uma senilidade, a uma questão de falta de cognição por causa da idade ou alguma enfermidade que encontra, alguma coisa nesse sentido, o crime continua sendo o mesmo, mas haverá uma agravante na pena. Então existe daí, mas aí é previsto até pela parte geral do código, são normas gerais, mas esta situação haverá uma agravante na pena. Existem outras situações em que a lei reconheceu esta questão do idoso? Existe, além dessa agravante na pena. Posso te dar um exemplo? Você cometeu um crime, não estou ensinando ninguém a cometer crime, hein, gente? Estou apenas falando o que está acontecendo na lei, por favor. Mas em determinados fatos, o crime de furto não recebe pena. Quer um exemplo? Sim. A esposa que tira dinheiro da carteira do marido. Isso está no código, isso não é brincadeira. Isso está no código, artigo 181 do Código Penal. Fica isento de pena se você está, então, subtraindo, cometendo um crime sem violência, no caso de cônjuges, né, companheiros, ascendente e descendente. Então, se o menino vai lá, está querendo comprar uma bala fine, vê 10ão na carteira da mãe e tira 10ão para colocar, ele está cometendo um crime, certo? Vamos deixar isso muito bem claro. Mas esse crime não terá pena. O que acontece? Esta regra vale até os 65 anos. Com 65 anos, se você cometer um crime patrimonial sem violência contra esta pessoa, um furto, por exemplo, você vai responder: não, mas peguei porque era o meu pai. Não tem problema. Certo? O seu pai deixou você pegar? Não, não deixou. Pai, o que você acha dessa retirada de dinheiro? Eu não gostei que tivesse sido feita, eu não queria ter dado esse dinheiro. Vai ser penalizado. Ele vai ser penalizado. Então, a lei reconhece nessas situações específicas, certo, a vulnerabilidade do idoso e o protege nesta situação. Em casos de golpe, assim, esses que acontecem muito por telefone, o golpista liga, o idoso cai. Sim, nesse caso aí, é que não vai ser o caso de ascendente e descendente, certo? Sim. Mas haverá, então, esse acréscimo da pena que é previsto ainda pela parte geral. Haverá uma pena piorada para a pessoa que resolve aplicar golpes contra esta pessoa. E aí,
é aplicado essa pena para o golpista, mas o familiar que deveria cuidar pode sofrer alguma pena também ou São não? São crimes diversos, né? Não nesta pena daí do golpe, certo? Não adianta você querer culpar o familiar pelo golpe que o idoso sofreu pela sua ausência. O que você vai ter que fazer daí é o seguinte, você vai ter que avaliar a conduta do familiar para ver se essa negligência acabou gerando algum outro crime, como, por exemplo, maus tratos, alguma coisa nesse sentido. Então, a negligência de um familiar é uma conduta. Tudo bem? O golpe que ele sofreu é outra conduta. Vamos falar assim em números. Seriam 2 boletins de ocorrência para serem registrados, tudo bem? Um para avaliar a conduta do familiar, nesse caso que você está colocando, se chegar a prova de que aquele idoso estava largado pela família, vamos colocar dessa maneira bem coloquial, e o outro, então, que vai investigar o golpe. E quais são as principais barreiras enfrentadas pelos idosos ao buscar ajuda para denunciar um tipo de violência? Acredito eu que seja principalmente a possibilidade de falta de comunicação, certo? E aí isso cai muito na questão de como a família está tratando, porque se você tira a possibilidade de comunicação do idoso, vai ficar muito difícil. Às vezes esse idoso conta com uma dificuldade de locomoção. Todos os idosos contam? Não. Eu dou o exemplo da minha mãe, que tem 87 anos e sai dirigindo Itapetininga inteira. É uma situação. No entanto, a gente sabe de casos de pessoas com uma certa dificuldade de locomoção, que não conseguem sair do local para fazer a denúncia diretamente na delegacia. É só ele discar 180, 181, você acabou de falar aí. Quando tem telefone, realmente. Então, uma dificuldade que a gente às vezes observa é a falta de possibilidade de comunicação do idoso. Às vezes esse idoso, além de ter uma dificuldade de locomoção, de não conseguir ir sozinho até uma delegacia, o que acontece, ele também tem a dificuldade de pegar um telefone, seja celular, seja fixo, para fazer o contato com a delegacia. Sem contar que a tecnologia do telefone celular, por vezes, ela é de difícil entendimento para determinadas pessoas. Certo? Eu mesmo, tenho horas aqui que eu pego meu telefone celular e eu dou para minha filha ver o que está acontecendo, porque eu não sei. Existem pessoas que não sabem fazer o uso correto do telefone celular, dou o exemplo do meu pai. O meu pai não consegue se adaptar com o telefone celular, ele tem 85 anos, certo? E até hoje ele se vale mais do telefone fixo mesmo, é o que ele prefere. Nesta situação, se houver necessidade ali de um contato, alguma coisa, a pessoa não tem a possibilidade de informação, vai ficar difícil. Doutora, nós falamos bastante de idosos que estão na casa, mas quais são os direitos dos idosos em instituições de saúde de longa permanência? Nesta questão, principalmente, nós precisamos observar a permanência do idoso em um local saudável, certo? Qual que é o grande direito, o principal direito? A manutenção da sua saúde física e mental nesses locais. Há muitos anos não, estou exagerando, não me lembro exatamente, mas acho que há uns 5 anos, algo nesse sentido, eu estava de plantão, era um dia chuvoso, e eu fui chamado para um asilo clandestino aqui em Itapetininga que tinha acabado de ser descoberto. Observamos situações ali onde você via, e eu acho que aí se encaixa bem a questão da sua pergunta, direitos dos idosos infringidos de uma maneira assim, sabe, de muita tristeza. O que foi observado ali foi muita tristeza. Havia os idosos que tinham alguma dificuldade de expressão, ou mesmo já algum comportamento, muito possivelmente por causa de uma enfermidade, algo nesse sentido, eles eram segregados. Eles eram segregados. Uma idosa que tinha uma enfermidade mental, ela era colocada na casinha de boneca. Isso é crime de cárcere privado. Como a pessoa respondeu, um dos crimes que respondeu ali foi justamente cárcere privado. Tinha um outro idoso que também havia desenvolvido uma enfermidade mental há pouco e por causa disso estava com um comportamento diferente, vamos colocar dessa maneira, eu nem gostaria de usar essa palavra, mas apenas um comportamento que foge daquilo que chamamos de normal, se é que a gente consegue definir o que seja normal também estava segregado em outro lugar. Também foi respondido neste caso. E sem contar a questão da situação dos idosos ali. Se você vai colocar, então, um negócio, uma situação onde o idoso irá permanecer durante muito tempo, você está responsável não só pela saúde dele, você está responsável não só pela alimentação dele, você está responsável pelo lazer daquele idoso.
certo? Você tem que dar esses momentos de lazer, esses momentos de diversão. Você tem que criar um ambiente para o idoso onde ele consiga se sentir bem. Então, quais são os direitos nestes locais a qual você está se referindo? O idoso tem que estar se sentindo bem naquele local. Os direitos mais fundamentais dentre os direitos humanos têm que ser garantidos. Por quê? Porque o idoso é um ser humano. Apenas e tão somente isso. Parece que quando as pessoas atingem determinada idade, na cabeça da população, então ele deixou de ser ser humano? Para. Não dá para admitir certo tipo de pensamento que algumas pessoas têm. Então, quais são os direitos deles nestas casas aí que você se referiu? Todos aqueles que permitam que ele venha a ter uma vida como um ser humano normal. E cabe à família verificar, prestar atenção ao visitar, ficar de olho para ver se está tudo bem mesmo, né? Essa questão das casas de tratamento mais longevo, né? Que às vezes acaba aí sendo necessária para um tratamento do idoso, elas passam muito também pela vontade do idoso. Sim. Isso é muito importante de ser colocado. Às vezes as pessoas, eu até dei uma risadinha que meu pai fala, meu pai tá com 85, mas ele fala, não, por enquanto aqui tô com a sua mãe, tô tranquilo, depois a hora que sua mãe não estiver aqui, que já coloca isso, né, como uma maneira certa, aí neste caso eu vou querer ir para um lugar mais tranquilo, tal, não sei o que, uma vontade que ele expressa, que eu já falei para ele ficar quieto no canto dele lá, falei, viu, depois não vai ficar com a gente aqui, não para com isso. Mas o que acontece nesta situação, então? Havendo a vontade do idoso de ir para um local de tratamento tudo bem, lindo, maravilhoso, por favor, família, imploro eu, não vai esquecer que o idoso está lá e que a proximidade da família é sim muito importante nestes casos, tá? Continue fazendo ali a sua visita, que não seja uma obrigação. Certo? Vai lá, meu Deus, hoje meu time vai jogar, então vou assistir com meu pai que está lá, vou assistir com a minha mãe, com a minha avó que está lá, vou passar um momento gostoso e usar este momento justamente para esta observação. Peraí, o que está acontecendo aqui? Por que você está com uma mancha roxa? Você está reclamando da comida, verdade? Olha, desculpa, mas é que ela está falando da comida aqui, posso dar uma olhada no que está sendo servido? Estar presente na vida deles, a presença da família é que vai fazer toda essa verificação. Se o que está acontecendo é verdade ou é mentira. Certo? Então, qual, de novo, aí o fundamento da família neste tipo de tratamento a qual o idoso até deseja se colocar? Total. Você vai ser o averiguador se aquele tratamento está sendo mantido de maneira correta ou não. Doutora, e como preparar tanto os cuidadores quanto familiares para identificar e também lidar com a violência contra o idoso? Cuidadores normalmente já são preparados naturalmente, sabe? Os cuidadores normalmente eles vêm ali da área da enfermagem, né? E eles já conseguem, na análise do corpo humano, justamente porque estão diante disso na sua profissão diariamente, observar determinados sinais. Então, os cuidadores, eles já vêm preparados para a análise de todas essas questões que nós colocamos. Não só nas questões físicas, de hematomas e tudo mais, isso aí, pelo amor de Deus, o enfermeiro só de bater o olho ele já sabe, certo? Como também o cuidador ele já vem preparado para a análise da questão psicológica, ele sabe perceber exatamente a diferença de comportamento de uma pessoa de um dia para o outro. Mas eu vim aqui na semana passada cuidar de você, não estava assim, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Esse comportamento já liga nele uma luz amarela. E até mesmo a questão da violência patrimonial, ele consegue perceber. Às vezes o idoso gostava de comprar ali um determinado doce, um jornal, e deixa de fazer esta compra que lhe dava prazer. Opa, peraí, o que está acontecendo alguma coisa de diferente. E os cuidadores também, eles já sabem como fazer a denúncia. Então, a parte de cuidador, isso já está meio implícita na profissão deles e eles dão aula. É muito legal mesmo ver os cuidadores fazendo esse tipo de denúncia e cuidando efetivamente das pessoas que lhes cabem. Quanto à família, a observação é o maior fato a ser colocado nessa situação. Observar o comportamento. Se você está desconfiado e não tem essa certeza que o cuidador chegaria à conclusão mais rápido, vá observando. Sabe um veículo, quando você manda para algum lugar tal, e acha que o veículo não está bom?
Eu não sou mecânico. Eu não sei dizer categoricamente se aquele veículo voltou bom ou voltou ruim. Eu vou começar a fazer o quê? Vou começar a fazer uma observação daquilo que está acontecendo. Opa, mandei meu veículo para revisão. Ele voltou com barulho? Não estou sabendo identificar direito? Vou começar a ouvir com mais atenção para ver se eu identifico aquele barulho ou não. É a mesma coisa agora, em relação à família. Você está desconfiado que algo está acontecendo e não consegue já categoricamente dizer de primeira vez? Comece uma observação, comece a analisar. A preparação que a família pode vir a ter é justamente aprimorar esta observação. Isso que é muito importante. Constatado, ou mesmo assim uma desconfiança muito forte, ou algo que você não tenha se convencido, procurar os órgãos legais daí. E por falar em órgãos legais, qual mensagem o senhor gostaria de deixar para os nossos ouvintes sobre a importância de proteger e também respeitar os idosos? Nossa, assim, eu fico até meio abismado, né, em que determinadas pessoas ainda tenham que se convencer do respeito ao idoso. Certo? Então, se eu tiver que deixar uma mensagem, Juliana, a única mensagem que eu quero deixar é, viu? Cuida daquele que um dia cuidou de você, por favor. Faça o mínimo com aquele que já fez o máximo para você. Se hoje você está aí, lindo e formoso, andando pelas próprias pernas, é porque um dia alguém, bonitão, limpou suas fraldinhas. Exatamente. Certo? E esta pessoa agora pode estar enfrentando alguma situação. Então a minha mensagem é, primeiro, carinho, cuidado. Mas você não sabe, você acabou de falar da sua mãe está muito bem. A minha é acometida pelo mal de Alzheimer. É realmente uma doença muito triste. É verdade. Se por acaso o idoso que está ao seu lado é acometido por esta doença, ele vai repetir para você a mesma história 500 vezes? Escute 500 vezes aquela história. Se por acaso for uma história que para ele é engraçada, dê gargalhadas. Então, a mensagem, Juliana, que eu gostaria de deixar ao final é: vamos ter um pouquinho de empatia para aquele que, se não fosse, não estaríamos aqui. Pouquinho só de empatia. Eu tenho certeza que o mundo vai ser bem melhor. Doutor, agora eu quero deixar esse espaço para suas considerações. Agradeço novamente por ter aceitado o nosso convite e deixo o espaço em aberto para suas considerações finais. Primeiro que aqui não é convite, aqui é convocação, certo? Quando eu sou chamado aqui para a Superdifusora, eu já sei que eu estou convocado. Minhas considerações finais é exatamente esta minha última fala, certo? É a mensagem que eu quero deixar. Vamos cuidar mais daqueles que nos cuidaram, certo? Tenho certeza que, se passarmos a ter este cuidado com os nossos idosos, o mundo será muito melhor de várias maneiras. É exatamente isso que a gente quer. E assim chegamos ao fim de mais um programa Cuidar Idoso. Mais uma vez, agradeço ao delegado assistente do seccional Luiz Henrique Sobia pela participação e pelas valiosas informações sobre a segurança e integridade dos nossos idosos. Não se esqueçam de seguir o nosso canal no YouTube para mais conteúdos sobre idosos. Ative o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe com quem também pode se beneficiar dessas informações. Lembramos que a segurança é uma responsabilidade de todos nós. E é fundamental continuarmos a lutar por um ambiente mais seguro e respeitoso para a população idosa. Até breve.